Bom dia, jovens e adolescentes, tudo bem? A paz seja convosco. Estamos aqui reunidos nessa manhã para ministrar um pouquinho mais da palavra de Deus para vocês, né? Semana passada o Serginho falou um pouquinho sobre Romanos capítulo 10 e vamos falar um pouquinho hoje sobre Romanos capítulo 11, né? Mas antes disso, quero fazer uma oração, pedir para Deus abençoar essa aula, amém? Feche os olhos. Deus, muito obrigado, amado, por estar na tua presença, por ter essa oportunidade de ministrar essa palavra para cada jovem e adolescente que estão ouvindo nesse momento. Deus, fala conosco, que possamos aprender um pouco mais da tua palavra, do teu conhecimento, e que possamos, através desse vídeo, ser fortalecidos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos lá então. Então, semana passada, o Serginho falou um pouquinho sobre Romanos capítulo 10, né? Ali, Paulo declara o seu amor pelo povo judeu, né? Isso porque ele fazia parte da linhagem, né, dos judeus. Então, ele amava esse povo. E ali ele declara o amor dele por esse povo e também um desejo muito grande que aquele povo fossem salvo, né? Mas também ele fala uma coisa importante, que ali ele fala o seguinte, que eu marquei aqui na minha anotações. Ele declara, além desse amor, ele fala o seguinte, ó: se todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, né, dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante. Aqui, independente se você é judeu ou se é gentil, não importa. Se você confessar pela sua boca, crer que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário e que ele ressuscitou entre os mortos, você e eu seremos salvos. Isso resume um pouquinho do Romanos capítulo 10. Agora no Romanos capítulo 11, ele continua falando um pouquinho mais sobre o povo judeu, né? E um pouco do gentil. Aqui ele resume o seguinte, que Paulo nesse capítulo ele tenta explicar, né, como Deus administra agora em Cristo, né, a relação entre os povo judeu e o povo gentil, né? Nesse capítulo vamos dividir ele em 4 partes, ok? A primeira parte que eu vou falar com vocês é sobre o versículo 1 até o 4, com o tema: Deus não rejeitou o povo de Israel. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 4. Diz assim: vou ler hoje esse estudo na linguagem de hoje, porque fica mais claro para a gente entender o propósito. Amém? Vamos lá. Então, versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. E Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as escrituras sagradas dizem naquele trecho que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os seus profetas, destruíram os teus altares, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Aí, o que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram a Deus Baal. Aqui, no capítulo 1, né, até o 4, Paulo fala que Deus não rejeitou o povo de Israel, né? Mesmo que eles pecaram, Deus nunca rejeitou esse povo. Quem se separou de Deus foi o próprio povo através do pecado. E ele fala assim que ele ama esse povo porque ele faz parte dessa descendência, né? E também declara aqui desde o tempo atrás, Deus sempre amou esse povo, sempre amou os judeus, ok? Então aqui nesses 4 versículos, deixa bem claro que Deus não rejeitou o povo de Israel e pelo contrário, amou esse povo e ama até hoje, amém? Então Deus nunca rejeitou eles, mesmo pecando, Deus nunca rejeitou. Olha que interessante, aí me faz me lembrar algo interessante. Nós mesmo pecando diante de Deus, mesmo falhando, Deus continua nos amando. Mas Tiago, nós não somos judeus. Ok, não somos,
mas também fomos enxertados nessa videira. Mais pra frente vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas eu quero deixar bem claro que mesmo você errando, mesmo você às vezes errando por acidente, né, pecando, né, se afastando de Deus, o amor de Deus por você, por mim, não muda. É o mesmo, ok? Vamos continuar o estudo. Agora vamos para o tópico 2, que diz assim: o erro de Israel e a riqueza para o mundo. Olha que interessante. Versículo 5 até o 12. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: a mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então sua graça não seria verdadeira graça. Olha que interessante. Aqui fala que Deus escolheu esse povo, né? Não porque eles faziam algo bom, não porque eles mereciam. Pelo contrário, ele escolheu esse povo porque ele amava, independente do que eles faziam, independente do que eles cometiam. Então, a gente nunca escolhe Deus. Quem escolhe nós é Deus. Marca isso no seu coração. Continua a leitura. Versículo 7. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu, e outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como diz a Escritura Sagrada, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados, enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, fazem com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Versículo 11. Agora eu pergunto: quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas, por que eles pecaram? A salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes dele. Olha que interessante. Então, através do pecado do judeu, através das falhas dele, Deus parou de pregar, parou de lançar a palavra para esse povo, a ponto de cegar, a ponto de tampar os ouvidos deles para que eles não possam mais ouvir, porque não dá valor no que era pregado, não dá valor naquilo que eles tinham, que era a salvação, que era ser escolhido, um povo privilegiado. E através desse erro de Israel, através desse erro desse povo, nós fomos alcançados. Com o objetivo de que aquele povo visse que aqueles que não eram judeus também tinham a oportunidade de receber a salvação e a palavra. E essa oportunidade gerasse um pouquinho de ciúmes nesse povo, a ponto de pensar: bom, não, nós também queremos voltar a receber essa salvação. Nós também queremos voltar a estar perto de Deus. Então esse foi o plano de Deus, que eles parassem de ouvir, que eles parassem de escutar a palavra, e que a palavra alcançasse toda outra linhagem que não fosse judeus. E esse ponto geraria um pouco de ciúmes nesse povo, a ponto de reconhecer que a palavra de Deus é a verdadeira, que eles deviam dar mais valor. Continuando, versículo 12. O pecado dos judeus trouxe grande bênção para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número dos judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Olha que interessante. Qual que foi a estratégia de Deus? Que através do pecado de judeus, Deus trouxe a oportunidade para todo mundo ouvir a palavra. Então todo o povo que não era judeus teve a oportunidade de ouvir a palavra, porque os judeus o rejeitaram, né? E essa palavra, essa bênção trouxe uma riqueza para o mundo. Que riqueza é essa? A riqueza é
a oportunidade de ouvir a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Liberta do quê? De todo pecado, a palavra que nos traz a verdade. Essa foi a grande bênção que Deus trouxe ao mundo, por causa da rejeição do povo de Deus diante da palavra dele. Olha que interessante, fomos abençoados através desse erro, através dessa rejeição do povo judeu, ok? Tópico 3, diz assim: a rejeição de Israel e a reconciliação com o mundo. Olha que interessante, volta comigo a palavra de Deus aí no versículo 13 até o versículo 18, diz assim: agora estou falando a vocês que não são judeus, conosco. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar algum deles. Olha que interessante, Paulo fala aqui, ó. Eu sou conhecido como apóstolo dos não-judeus, apóstolo dos gentios. E ele crê que essa, como eu posso falar, esse título, né? Esse título possa gerar um pouco de ciúmes no povo da linhagem dele, a ponto desse povo reconhecer o erro e voltar a ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Versículo 15. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou um amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Ou seja, através do pecado de Deus, do pecado dos judeus, fomos então aceitos por Cristo. Aí a pergunta é: mas e quando o povo judeu voltar a acreditar em Deus, vamos ser rejeitados? Não, pelo contrário, vamos ficar firmes com Deus. Mas esse povo também vai voltar a ser parte da família de Deus. Olha o versículo 16. Pois se o primeiro pão assado depois de comer da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também sejam dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, o galho também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e o galho da oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte da força e na riqueza espiritual dos judeus. Ou seja, os judeus é um povo escolhido de Deus. Isso é fato. E eles foram, então, comparados como fosse uma videira, onde Cristo é a videira, e esse povo escolhido são os galhos que nascem dessa videira. Mas alguns galhos foram quebrados. Por que quebrados? Não deram valor à oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não deram valor à salvação. Não deram valor naquilo que Deus deu para eles. Então Deus quebrou, ou seja, Deus tirou eles dessa videira, porque não dava valor. E nós que fomos nascidos uma videira brava, uma videira totalmente ao contrário da de Deus, fomos arrancados dessa videira e enxertados, né, nessa videira de Cristo. Olha que oportunidade linda. Fomos escolhidos por Deus também. Fomos achados por Deus também. Isso é muito maravilhoso. Devemos dar valor a isso. Amém? Continuando a leitura. Versículo 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, e é a raiz que sustenta vocês. Aqui Paulo chama a atenção dos gentios, dizendo, não se sintam orgulhosos porque vocês foram privilegiados por esse evangelho. Não sejam orgulhosos porque os judeus caíram. Não, pelo contrário. Fiquem, aqui diz assim, pelo contrário, que vocês são somente galhos, né? Ou seja, não se sintam orgulhosos, né? De fazer parte da família de Deus, e os judeus não. Não, todos nós somos uma família. Isso me faz lembrar o seguinte: nós não somos melhores que ninguém.
Nós evangélicos não somos melhores que aquele que não é evangélico. Pelo contrário, eles precisam ver em nós o evangelho. Então a gente tem que fazer o quê? Em vez de ser orgulhosos, nós poderosos, pelo contrário, devemos abaixar um pouquinho a bola nossa, né? De, sou evangélico, eu sou cristão, agora eu posso tudo. Pelo contrário, você é cristão, você pode sim, mas poder o quê? Mostrar para esse povo que não é evangélico que você tem uma grande bênção nas mãos. Tem o privilégio de ter a salvação. E esse povo que não é evangélico precisa sentir a mesma alegria que nós sentimos dessa salvação. Então, não se sintam orgulhosos de ser evangélico por ter Cristo, né? Cristo na sua vida e aquele povo que não é evangélico não ter. Então, fica esse ensinamento para nós, ok? Voltando à leitura. Versículo 19. Porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de dar lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembre-se que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira, porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Que medo é esse? Olha o versículo 21. Se Deus não deixou de castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele não vai deixar de castigar vocês? Por que castigar? Aqui está falando o seguinte: se o próprio Deus não rejeitou o povo dele porque não cumpria a palavra dele, imagine nós que fomos enxertados nessa oliveira. Também Deus vai fazer a mesma coisa. Então, não nos sentimos orgulhosos, sim, né? Devemos temer a Deus, né? Temer a ponto de guardar essa salvação numa caixinha de sete, bem guardada. Sabe aquele segredo que você tem? Sabe aquela coisa valiosa que você ganhou de alguém e não quer perder? Devemos fazer isso com a nossa salvação também, né? Ter medo de perder, ter medo de talvez perder esse privilégio. Os judeus perderam isso e foram tirados da videira. Nós também podemos ser arrancados dessa oliveira se não cumprir a palavra de Deus. Olha o versículo 22. Diz assim: veja como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês que continuaram sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. É isso que eu falei agora. Ele é bom para aqueles que confiam na palavra. Ele é bom para aqueles que cumprem a palavra de Deus. Mas aquele que não cumpre, Deus não é bom. Pelo contrário, ele é severo. Ele arranca da videira e dá oportunidade para as pessoas que querem ouvir a palavra dele. Olha o versículo 23. E se os judeus abandonaram a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aqueles galhos da oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essas oliveiras cultivadas. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Olha que interessante. O povo de Deus tem um plano muito bom para os judeus. Mesmo que o povo for rejeitado, Deus continua com um plano de salvação para eles. Então é mais fácil Deus resgatar esse povo para a presença dele. Mas aqueles que saíram do mundo, saiu do lugar onde não existia a palavra de Deus, saiu do lugar onde Deus não enxergava e foi enxertado nessa videira, é mais difícil depois esse galho ser... um exemplo bem básico. Nós, que fomos ouvir a palavra de Deus e cremos nela, né? Estamos firmes nela, e de repente, por algum motivo, desviamos. A palavra de Deus fala que aquele que é cristão e se desvia, ele volta para o mundo 7 vezes pior. E é mais difícil resgatar um desviado do que resgatar aquele que nunca ouviu a palavra de Deus. Então, nós que fomos enxertados nessa oliveira, devemos tomar cuidado, né, de perder a salvação. Porque o inimigo está ao nosso redor o tempo todo, bramando como leão, a ponto de nos atacar e tirar a presença de Deus. Se nós sairmos e não der ouvido
a voz de Deus, estaremos perdidos. Então, devemos ficar firmes nessa salvação. Amém? Voltando aqui à palavra de Deus. Vamos aqui no versículo 25. Diz assim: Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muitos sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Ou seja, aqui fala o seguinte: enquanto todos não tiverem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, os judeus não vão voltar para conhecer de Deus. Ou seja, Deus está querendo anunciar a palavra para todo mundo, para todo mundo ter oportunidade, para depois resgatar o povo dele escolhido, que são os judeus. Versículo 26. E assim que todo o povo de Israel será salvo, como diz a Escritura Sagrada, o Redentor virá de Sião, gerar toda a maldade dos descendentes de Jacó. E eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitarão o Evangelho, e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, ou seja, por causa da família de Abraão. Ou seja, se nós rejeitarmos a Deus, tornamos inimigos de Deus. E os judeus que rejeitaram a Deus, praticamente se torna inimigo de Deus. Mas para Deus ainda é amigo, por causa dos descendentes de Abraão, por causa da aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, que ia dar uma grande nação, através de Abraão. Essa nação seria o povo de Israel. Ok? Versículo 28. Diz assim. Versículo 29, perdão. Porque Deus não muda de ideia a respeito do que ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. A mesma misericórdia que recebemos de Deus por causa do pecado de Deus, eles também vão receber. Então os judeus vão ser salvos sim, mas primeiro Deus quer alcançar todos aqueles que não são judeus através da palavra dele. Versículo 32. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz a Escritura Sagrada. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então aqui Paulo termina a carta dizendo o seguinte: olha, como podemos entender esse plano, de Deus, que através do pecado de um povo, Deus usa esse pecado para alcançar aqueles que não são judeus. Olha que plano, se for ver aos nossos olhos, um plano louco, mas para Deus não é um plano louco, e sim um plano de um Deus sábio, porque ele sabe todas as coisas, ele sabe como agir, como pensar e como fazer, e ele usou essa estratégia para alcançar você e eu através do Evangelho. Então, nesse capítulo 11, eu quero resumir duas coisas. Primeiro, Deus ainda ama o povo judeu e ainda tem plano para esse povo, mas também Deus nos ama, dando a oportunidade de receber esse Evangelho. Então Paulo, ele mostra tanto para o povo judeu, tanto para o povo gentil, dizendo o seguinte: olha, Deus ama você, povo escolhido, mas também ama o povo gentil. Deus dá a oportunidade para você, povo judeu, de voltar
à essência, de voltar a crer em Deus e também dar oportunidade para o povo gentil de conhecer esse novo evangelho. Então que possamos nós, que tivemos a oportunidade de conhecer o evangelho, botar em prática isso, né? Agarrar essa oportunidade, né, com todo o coração e nunca mais largar, porque Deus está voltando. Logo, logo as trombetas vão tocar e Cristo vai voltar e devemos estar firme, pronto para subir com um povo escolhido, com o povo de Deus. Amém? Eu quero deixar um versículo para você para resumir esse capítulo, que diz em Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Diz assim, eu quero encerrar com esse versículo. Diz assim, Gálatas 5, versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha o que Paulo diz aqui, ó, vocês, nós, fomos chamados para ser livres. Então, não deixe que essa liberdade torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Não é porque estamos no tempo da graça que não seguimos as regras do povo judeu, podemos fazer qualquer coisa. Pelo contrário, essa graça que Deus nos deu é para que possamos estar firmes e ter liberdade de adorar Ele em espírito e em verdade. Não usar essa liberdade para fazer qualquer coisa que não é da palavra de Deus. Então nós devemos ficar atentos e confiar em Deus. Amém? E é interessante que, como diz em Romanos 10, que devemos crer que Ele ressuscitou nesse domingo, nesse domingo de Páscoa. Devemos lembrar que Ele veio à terra, morreu por mim e por você, ressuscitou para nos trazer a salvação. Então creia que Deus te ama, que Deus me ama, Deus ama todos, Todo aquele que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, Deus ama. Então Deus está anunciando a palavra. Que essa semana você possa anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem, para que possa ter a oportunidade, como você também teve a oportunidade de ouvir a palavra. E que esse estudo possa estar gravado no teu coração. Amém? No final desse vídeo, depois eu vou postar um outro vídeo, um louvor abençoado, que retrata um pouquinho da ressurreição de Cristo. Que esse louvor possa tocar no seu coração, como tocou o meu. Amém? E antes de encerrar, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quer dizer algo, fique à vontade. Manda mensagem lá no grupo. A gente vai estar disponível das 9h30 até as 11h para ouvir os seus comentários, para tirar dúvidas ou então para ouvir suas ideias. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.